começou a se enfiar na cabeça da mulher de tal forma que ela é submissa, que ela não tem poder, que ela é infantil, que ela pertence à natureza, ela não pertence a si mesma, que ela pertence ao homem, de tal forma que ela faz a sua própria patrulha, ou sua autopatrulha. Ela mesma se vigia. É o panóptico. O panóptico nada mais é do que conseguir ver a totalidade e aí se sentir vigiada. E quando vigiada, se sai da linha, é crime, então ela é punida. E outro problema que é a observação do corpo desta mulher, né? O corpo desta mulher foi destituído do seu contexto. Quando se fala de aborto, se fala do corpo, se fala do feto, se fala das questões fisiológicas, médicas, etc. E falar do corpo da mulher dessa forma é destituir esse corpo do seu contexto existencial. Tira a teia, mente, corpo, sociedade. Se for falar de aborto, nós temos que falar dentro desse contexto. E não é assim que tem sido dito, infelizmente. Portanto, penso eu que o Programa Nacional de Direitos Humanos, quando vai falar das questões dos direitos das mulheres, especialmente o direito reprodutivo, é diante dessa perspectiva e desse contexto que eu estou colocando aqui, que eu acho que é necessário que a gente debata, discuta, pergunte, questione, né, e consiga se esclarecer melhor a respeito do que, afinal de contas, está acontecendo, ao invés de falar do que não se sabe, criar uma comunicação baseada numa incompetência. Eu acho que não compete a algumas pessoas dizerem algumas coisas quando não conhecem, porque se fizerem isso, ou vão falar bobagem, ou vão ter que pagar por isso. Porque falam besteira, tem que pagar por isso. Que é justamente isso que acabou acontecendo, infelizmente. Mas está aberto o debate. Obrigado. Boa noite. Eu acredito que a questão do direito da mulher é muito pertinente. E por vezes é fácil falarmos quando temos uma família estruturada, quando temos os homens que escolhemos para estar juntos, estar ao lado realmente, de fato, ajudando a manter a família, organizando. Eu moro numa periferia. Dentro dessa periferia, eu tenho uma parte da família que trabalha na área da saúde. Então, por vezes, escutamos assim: estou grávida, mais um filho para comer. Então não há alegria porque chega uma nova vida. É lógico que a vida, a meu ver, ela deve ser sempre preservada. Vida é vida. Porém, de que vida estamos falando? Agora, se essa criança chega à vida, depois é jogada à rua, não é uma hipocrisia da sociedade, um paradoxo? Não posso interromper uma vida, mas posso interromper uma vida com um menino de rua, uma criança que está na rua. Outra coisa também que me chama a atenção: nós dizemos sim ao transplante. Nós acolhemos essa sociedade porque vai dar a vida ao outro. Nós acolhemos com muita naturalidade. Mas também não deixa de ser uma decisão de interromper a vida. Porque o órgão, que se estiver morto, não serve. O órgão ele só é utilizado porque tal pessoa teve uma morte cerebral, porém todos os seus órgãos continuam batendo. E esta morte cerebral ainda é questionável, porque o ser humano, quando não consegue entender algo, ele coloca de lado. Isso foi feito com os surdos,
isso foi feito com os loucos, e assim nós vamos. Quando nós não conseguimos nos comunicar, nós nos deixamos de lado. Então isso também pode estar acontecendo com as pessoas que tiveram morte cerebral. Então, eu me questiono por que nos escandalizarmos tanto com essa questão do aborto, que já acontece na sociedade. Independente de lei ou não lei, independente do Estado querer ser dono do corpo da mulher, ou mesmo da igreja, religião, a mulher, quando ela quer, ela faz. Isso não implica que todas as mulheres deverão fazer, mas aquela que optou que ela possa ter essas condições necessárias para fazê-lo. Enfim, eu acredito que é a mulher que escolhe. Até mesmo independente de lei. A lei faria o quê? Com que ela tivesse garantias de sobreviver. Faria com que ela tivesse garantias de ter acesso à saúde, do qual ela paga imposto, tem direitos. É uma conquista de cidadania. Então, eu penso que se tivermos uma orientação para que seja feita de maneira a respeitar o direito da mulher, talvez não sirva para mim, eu, Patrícia, mas vai servir para milhares de mulheres que estão aí sendo discriminadas, que estão morrendo e até perdendo o útero. Obrigada. Boa noite. É um assunto que eu vejo como muito complexo. E como um assunto complexo, não se pode pensar de forma simples. De forma simples, eu penso quando eu tenho que decidir se eu vou comprar leite em pó ou longa-vida. Aí é uma decisão simples. Agora, se eu vou decidir se eu vou ou não ter um bebê, é uma decisão muito complexa. E se eu vou fazer uso de uma clínica de aborto para tirar esse feto, preciso pensar em muitas questões. Muitas questões. Então, lendo um pouco a esse respeito esses últimos dias e repensando, eu percebi através de um filósofo da atualidade, o Peter Singer, e ele é um filósofo analítico bastante conhecido. Alguns católicos ultra radicais já tentaram até apedrejar ele. Ele já saiu corrido da universidade que ele dava aula. Você já sabia dessa história? Queriam apedrejar ele porque ele é favorável ao aborto, porque ele faz uma série de questionamentos à questão do aborto. Então, o que eu percebo no meio evangélico cristão é uma fragilidade muito grande com relação a assuntos complexos. Parece que há uma resistência muito grande se pensar sobre assuntos complexos, né? E então, o argumento às vezes é facilmente derrubado. Por quê? Porque não se pensa sobre o assunto. Então, por ser um assunto complexo, eu acho que espaços como esse que a faculdade está promovendo são essenciais. E nesse sentido eu lembrei do Kant, num texto que ele tem sobre esclarecimento, que é exatamente em espaços como esse, de pessoas interessadas em se esclarecer e ter autonomia, que as coisas podem ocorrer, que as mudanças de fato podem ocorrer, né? E uma outra questão que eu acho muito, muito interessante é o seguinte, é até um ponto que a Patrícia levantou. É um desejo tão grande de se trazer o passado para o presente, para o nosso futuro, que é impressionante. E é muito mais cômodo trazer o passado, aquela estrutura familiar certinha, tudo mais, para o presente, e a gente fica quietinho. Não vamos pensar sobre isso. Não vamos pensar sobre isso. Então, eu acho o seguinte, só um breve histórico rapidinho. Quando é que o aumento do aborto começa a acontecer com mais força? A partir da década de 50. Por que será que foi a partir da década de 50? Não que antes não ocorressem abortos, não é isso. É que a partir da década de 50, a liberação feminina começou a se tornar muito mais forte. Outra coisa, as mulheres passaram a não mais casar aos 12, 13, e a partir dessa idade. Elas começam a se tornar profissionais.
E aí elas escolhem os seus maridos e quando elas vão se casar. Percebe na sociedade hoje, qual é a média dos casamentos? Mulheres e homens casando a partir de 30 anos de idade. Mas quando é que começa a vida sexual? Às vezes é a partir dos 13 anos de idade. Ou até antes. Eu já dei aula em escola pública e eu já tive alunas com 10 anos de idade grávida. Então, o que acontece? A atividade sexual continua acontecendo cedo. Porém, o casamento formal, ele está cada vez mais tardio. E nesse período aí, vamos supor de 15 anos de idade, vamos colocar uma média de 15 anos de idade, para o início da vida sexual, até os 30. O que acontece se surge uma gravidez? O Rogério colocou vários pontos da mulher em condição social de nível baixo. Mas eu quero colocar também o ponto da mulher de condição social um pouquinho mais alta. Daquela que tem poder aquisitivo suficiente para ir numa clínica. Ela vai. E ela vai interromper. Porque ter aquele bebê naquele momento vai causar um problema para a sua carreira. Ela tem ou não o direito de fazer isso? E aí? Você já pensou sobre isso? Você já pensou que quando é que começa a vida? E da onde surge a vida? Hoje a ciência diz que a vida pode surgir de muitos lugares e não mais apenas de um embrião fecundando um óvulo. Hoje a ciência mostra pra gente que raspando a parte interna da sua bochecha tem célula-tronco. E você também sabia que quando cai o dente da criança, aquele sangue que tem lá no miolinho, o pastor Genilson havia me informado alguns dias atrás, também tem célula-tronco? E que se imediatamente você pegar aquele dente e levar num banco de células, ele pode colher a célula-tronco do seu filho e guardar? E no cordão umbilical também da criança que acaba de nascer também pode ser colhido e guardado num banco. E daquela célula-tronco gera vida. Então a vida hoje ela é questionada. Da onde ela inicia? Tudo é vida a partir da célula-tronco. Então veja, e essa discussão que o professor Rogério até colocou, onde começa a vida, o feto é um ser humano, não é, e tudo isso daí, muitas vezes eu não percebo dentro do meio evangélico cristão. Eu não sei se a gente tem tempo de ficar lendo, ou se tem disposição de ler o ponto de vista dos liberais. Ou se apega só ao ponto de vista dos conservadores e fecha ali e pronto e acabou. Eu não quero pensar sobre isso. Então eu acho que esse momento e esse espaço é um espaço para a gente também pensar um pouco sobre o ponto de vista dos liberais. O que eles estão falando a respeito da vida, do aborto, por que eles são favoráveis? O que eles estão tentando defender? Uma coisa que eu achei muito interessante nas leituras que eu fiz é que uma coisa é a lei do aborto, outra coisa é uma ética do aborto. São coisas diferentes. Querem legalizar? Ou como o próprio Rogério falou, descriminalizar, né? Mas está se pensando também, se discutindo a questão da ética desse aborto, como ele vai ocorrer?